Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do Voz e Valor. Hoje a gente está aqui com a Nayara. É um prazer, Nayara, estar aqui com você. A Nayara, muito obrigada. Ela veio até a gente, né, uma convidada que viu o nosso projeto, viu a nossa entrevista com a Natália. Ela gostou, né, achou super interessante. Ela falou, gente, eu quero participar. E é lógico, né, que a gente falou, que legal que o Voz e Valor está começando a se expandir e estamos conseguindo, né, agregar pessoas que para gerar mais valor aí no vídeo. Bom, se apresenta um pouquinho, Nai, sim, mais conhecida como Nai, né? Isso. Proprietária da Nai Prints. Conta um pouquinho como que você começou essa jornada. Vamos lá. Oi, gente. Prazer, né? Eu sou a Nai. Eu comecei bem novinha. Eu tinha apenas 12 anos. A minha tia, ela montou uma loja que era um segmento de roupa. E nesse segmento que ela montou, vem os maquinários de sublimação. Porém, ele ficou parado, né? Ela não mexia nem nada. E aí foi passando os tempos, depois de uns 2 anos de loja, eu trabalhava só finais de semana com ela, né? Porque como eu estudava de tarde, então não tinha como eu trabalhar durante a semana. E aí depois eu comecei, quando eu mudei para de manhã para a escola, eu comecei a trabalhar de tarde com ela. E aí até que foi em 2015, eu estudava de manhã, estava na escola, e aí uma professora, tanto é que eu falo que foi através dela, que é a professora Gilmara, eu era muito atentadinha na escola, mas depois Deus foi me moldando, né? E aí ela perguntou quem fazia camiseta personalizada. E eu não sei por qual motivo veio na minha cabeça. Lá tem os maquinários, tem tudo, então vou falar que eu faço. Eu nunca tinha feito uma camiseta. E aí ela, gente, alguém conhece alguém que faça camiseta personalizada? Aí eu faço. Aí ela, ai, Nayara, que legal, você faz, a gente precisa aqui pra escola. Na época era, eu acho que era, não sei se era interclasse, eles colocavam aquelas camisetas, tinha aqueles negócios de jogo. Ai, que nostalgia. Aí, enfim, aí ela pegou e falou, tá bom, a gente tem as camisetas já, a gente vai dar pra você personalizar e tudo mais. Aí eu, tá, não sabia de nada. Peguei aquela sacola de camiseta que a escola me deu e levei. Eu ia agora. Fui vendo lá no YouTube, a gente também tinha impressora, tinha notebook, tinha tudo, né? Uhum. E aí eu peguei, imprimi tudo certinho lá e estampei. No primeiro momento, ficou ao contrário a estampa, porque tinha que espelhar e eu não sabia. E aí lá vai eu tentar de novo, tentei. Tá bom, estampei, embalei, mandei tudo pra escola. Depois passou um tempo, a professora, ela foi com a camiseta tava desbotada. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiz coisa errada. Aí a professora, Nayara, por que você tá chorando? Professora, eu não sabia fazer. E eu fiz errada, você usou a camiseta, apagou, que não sei o quê. Aí eu fui lá em São Paulo com a minha tia, a gente descobriu que algodão a gente não poderia fazer na sublimação. E as camisetas da escola eram algodão. E aí peguei, expliquei pra escola, né? Eles foi super de boa. Aí depois, mais pra frente, eles continuou fazendo comigo. Até hoje eu atendo a escola Maria Célia, quando eles precisam de camiseta. Até hoje. E aí foi através de uma aventura, foi através de uma aventura que começou a Nai Prints. E aí depois, né, que passou esse tempo da escola, é muito legal eu contar isso aqui. A minha tia, ela não podia engravidar, que é a minha tia da loja, ela não podia engravidar. E aí ela estava fazendo tratamento, né? E na época era muito caro. E a gente precisava arrecadar um valor. E aí, tanto é que tem essa canequinha aqui, que é a Sara. A Sara, ela representa essa canequinha. Porque foi através das canecas que a gente conseguiu arrecadar um dinheiro para minha tia pagar o tratamento. Hoje a Sarinha, ela tem 7 anos, ela é uma criança maravilhosa, ela é incrível. E foi aí onde tudo começou. Então, para mim, tem muita importância esse meu trabalho. Porque foi através de uma aventura minha que deu muito certo. E aí depois veio esse projeto que foi eu arrecadar o dinheiro, né, para minha tia poder terminar o tratamento. E aí eu tô aí até hoje. Até hoje de Nai Prints. Já tive muitos altos e baixos, né? E aí depois da pandemia a gente teve que
fazer o encerramento da loja, mas eu dei continuidade em casa. E aí vem a oportunidade também de eu vender na Shopee, de eu fazer cursos, de eu participar de eventos, que eu ganhei ingresso de uma empresa que fechou um pedido também comigo. E aí foi aí que eu também continuei. Legal. E a gente colocou, né, a caixinha lá de perguntas, então a gente sempre agradece aí a participação de todos, interagindo com a gente. Isso é legal porque traz muito valor aqui, né, para a Voz Valor, e também começa a enriquecer mais o conteúdo, né? Então temos algumas perguntas aqui. Vamos lá. Tá? A primeira pergunta é: você começou no mundo dos personalizados aos 14 anos. O que te faz acreditar que você poderia começar tão cedo? O que me faz acreditar que eu começaria tão cedo? Eu sempre fui uma criança muito determinada, né? Eu falo que eu não tive tanta infância, eu amadureci muito rápido e eu sempre gostei de presentear as pessoas, principalmente minha família. Então eu acho que, assim, eu acho que a determinação, ela falou mais alto dentro de mim. Eu não pensei, eu só agi. Eu só agi, eu não pensei, eu só agi. Então, eu acho que, tipo assim, sou 14 anos, muita gente já chegou a questionar pra mim em lugares. Nossa, mas é você que faz? Até hoje, por conta, assim, do meu tamanho, né? As pessoas não dão tanto valor pra mim, porque elas assim, nossa, você é tão pequenininha. Mas ninguém imagina, né? Eu já tenho 24 anos, eu tenho uma filha, já sou casada praticamente, né? Não sou casada no papel, mas já moro junto. Então, assim, a gente não deve ficar muito pensando nas coisas. Se a gente tem um propósito na nossa vida e a gente tem garra para fazer dar certo, então só vai. Só vai. A gente não pode travar. Temos uma outra. Ó, algumas, tá? Qual foi o maior desafio que você enfrentou quando decidiu levar o negócio a sério e como superou? Nossa, essa é bem forte. Nossa, gente, essa é bem difícil. Repete para mim de novo. Qual foi o maior desafio que você enfrentou, quando decidiu levar o negócio a sério? E como você superou esse desafio? Gente, eu acho que a gente nunca supera, né? Porque essa vida do empreendedorismo, ela tem desafios e tantos. Eu falo porque até hoje eu passo por desafios, né? E eu acho que para ficar mais leve, a gente deve só pegar ali no nosso cantinho, sentar e conversar com Deus. Por quê? Todos os dias a gente passa por desafios. E se a gente deixar de orar, os desafios eles vêm mais forte. Então eu acho que antes eu tinha muito mais desafio, mas depois que assim, eu falei assim, não, agora eu vou me firmar e sempre entregar nas mãos de Deus, se tornou um pouco mais leve. Sim. E eu falo que agora pode estar dando errado isso daqui. Eu falo assim, gratidão. Gratidão, porque se a gente for começar a reclamar por isso que está dando errado, as coisas vai dar só errado. Então, um conselho que eu dou, se tá difícil, vai conversar com Deus, conversa com Deus, pede para ele o direcionamento certo, pra gente não fraquejar. Sim. E eu acho que também a questão de sempre ter um propósito, né? Sim. Porque você começou numa aventura, só que depois você já veio com um propósito grande, que foi a sua tia, Isso. né? E aí depois eu acho que veio de propósito em propósito. Tipo, eu preciso do dinheiro, então vou fazer a camiseta da escola. Aí a camiseta da escola deu ruim, você tinha o propósito de saber a camiseta certa, né? De se especializar. Se especializar. Depois veio o propósito da sua tia. E eu acredito que foi vários propósitos. Hoje você tem sua filha. E agora o meu maior propósito agora é a minha filha. É sua filha. Eu quero fazer de tudo por ela, eu só penso nela. Nela, né, na minha família, no David. E eu quero fazer tudo dar certo. A gente tem muitas metas, então esse é o meu propósito, assim, para não desistir, né? Sim. Porque agora ela é o meu pilar. Sim. Quando a gente faz com amor, né? Sim. Bom, né? A gente até brinca, né? Tipo assim, quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente para de trabalhar. Né? A gente não trabalha mais. Não, eu amo. Vira hobby até fazer. Sim. Agora a pergunta que mais apareceu, né? Que é o quê? Como é equilibrar o papel de empreendedora com a maternidade de uma bebê tão pequena? Gente, não é fácil. No começo foi muito difícil mesmo.
Antes, né, que agora quem cuida dela é minha mãe, mas antes a gente estava vendo para colocar ela em creche, escolinha, só que aquilo apertou muito meu coração, apertou demais. E antes de eu abrir a loja, né, que vai fazer 2 meses agora, dia 18, eu estava trabalhando em casa. Então não é fácil. Não é fácil. Eu estava perdendo pedido, eu estava perdendo cliente, porque eu tinha que cuidar dela e ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar e ao mesmo tempo eu tinha que estar cuidando da casa. Tá com quantos meses ela? Ela tá com 10 meses. 10 meses. Então não foi fácil. E eu sempre trabalhei. Quem me conhece sabe que a Nayara ela não tinha limite. Tanto é que muita gente fala, Nayara, a Laura ela veio pra te desacelerar um pouco, porque eu era muito acelerada. Eu começava a trabalhar, tipo, 10 horas da manhã, eu ia trabalhar até, tipo assim, outro dia, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu vi o dia clarear. E eu não tinha literalmente limite na minha vida. Não tinha. Eu só queria trabalhar, 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 ainda mais quando eu abri a loja da Shopee, né? Aí que começou a dar aquele up mais ainda, então eu não parava. Até na gravidez, tanto é que fala que a Laura ela veio antes, né? Ela antecipou por conta que eu sou muito acelerada. E aí eu tava lá de barriga. Já sabe que ela puxou. Eu tava de barriga e eu estampando. Tanto é que quando a Laura nasceu, eu tinha pedido para entregar. Eu tinha mais de 30 envios para fazer. E aí foi que quando eu cheguei no hospital, que ela falou assim, Nayara, a gente vai ter que te internar. Aí eu, não, eu tenho pedido para entregar. Ela, Nayara, é a sua filha, a doutora, né? Aí eu, ai meu Deus, comecei a chorar. Eu me Shopee, que não sei o que tá na Shopee, né? A gente leva a penalidade. Mas aí depois eu mandei um relatório, tudo bonitinho. Nossos meus clientes foram maravilhosos. Mandei uma mensagem para cada um. E aí mandei, né, pra Shopee a certidão, coloquei tudo bonitinho lá e eles tiraram meus pontos. Então, aí depois eu dei uma fechada na loja, né, pra poder cuidar dela, fiquei em tempo de recesso, mas eu ainda tava de cesárea, tinha umas camisetas pra entregar. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu tinha só 17 dias e a máquina era um pouquinho pesada, né? E aí eu chamei minha cunhada, não, você vai falando o que eu tenho que fazer e eu vou te ajudando. Aí eu ia lá devagarzinho, colocava o papel e ela descia a máquina pra mim. Aí, graças a Deus, consegui entregar, foi só sucesso. Mas o importante é não desistir, né? O importante é não desistir. E com a maternidade, uma outra pergunta, né? Que ela complementa a outra. Aqui, ó. O que mudou na sua rotina? Você já veio conversando também. E mudou a sua visão de negócios pós a maternidade? Mudou muito. Porque antes eu queria trabalhar só pra mim. Tipo assim, eu sempre fui uma menina que agora que tá sendo um pouco difícil pra mim, porque eu tô tendo que controlar as minhas finanças, né? Como eu sempre trabalhei pra mim, eu achava que se entrou R$2.000 na minha conta, vou lá no shopping. Eu era assim. Então, todo o dinheiro que entrava na minha conta, eu falava assim, vou comprar isso, vou comprar aquilo, e eu não sabe dia de manhã. Eu não tinha esse limite na minha vida, mas depois que veio a Laura, eu falei, não, agora eu tenho que fazer dar certo. Mudou muita coisa, mudou minha visão total. Eu não tenho mais aquela visão de tipo assim, eu preciso de um tênis, não. Será que dá pra comprar um tênis? Não, primeiro se ela tiver ali, nem eu e meu noivo ali, a gente tava falando isso ontem. Meu, a gente fica com dor no coração agora de comprar qualquer coisa pra gente. Porque a gente pensa nela. Tipo assim, ó, a fralda dela tá ali, a lincinha dela tá ali, a frutinha dela tá ali, tá tudo dela ali, beleza, ok. Mas vamos guardar o dinheiro, porque a gente tem que entender que criança, gente, é uma caixinha de surpresa. Graças a Deus, a minha Laura, ela é maravilhosa. Ela não é uma menina que me dá trabalho, que eu já precisei correr, assim, sabe, de comprar as coisas, não. Graças a Deus, é maravilhoso. Mas a gente tem que fazer aquele caixa de emergência. Então agora, a Nayara de antes mudou muito para agora. Tanto é que as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, agora você tem uma planilha? Sim, eu tenho. Porque eu tenho que colocar lá tudo bonitinho, que entra, que sai, tem um salário. Então, para quem também quer começar, né, até uma dica, não mistura, porque é muito ruim. Se eu não tivesse misturado lá atrás, desde quando eu comecei, eu teria muita coisa hoje. Mas eu creio que a gente tem que passar por esse processo para aprender. E hoje eu aprendo, né? Eu aprendi o valor do dinheiro. Então não é qualquer coisa que eu tô dando meu dinheiro.
ela precisa realmente, eu tá precisando, mas pra mim dar assim, toma, não faço mais. E a outra pergunta foi que mudou, né, Isso. muda Você muito. mudou, né? Mudou sua rotina. Muda completamente a sua rotina. Eu era uma pessoa que, além de trabalhar muito, né, gostava muito de cinema. Todo final de semana eu e o David estávamos no cinema. A gente ama cinema. E depois que a Laurinha nasceu, a gente foi apenas uma vez no cinema. E correndo. Ela era menorzinha, né? Deixei ela com a minha mãe e a gente fica preocupado. A gente nunca conseguiu assim sair sem ela. É bem raro. Eu comecei a deixar ela agora que eu preciso sair para comprar mercadoria, né? E aí eu deixo ela com a minha mãe ou com a minha cunhada e eu vou. Mas é muito dolorido ter que sair e deixar ela. Eu imagino. E o bom é que você tem essa base também, né? Porque assim, a gente tá colocando no cenário, ainda bem que você tem, né? Então a gente sabe que tem outras pessoas que não têm, então a gente sabe o quanto que é difícil, né? Ter esse suporte familiar, né? Então, então, toda criança. Querendo ou não, eu tenho muito suporte, né? Desde quando a Laurinha nasceu, minha mãe, minha cunhada, minha prima, minha tia sempre esteve ali me ajudando, não tenho o que reclamar. Sim. E... Eu acho que você sempre tem, você falando, né, desde quando você começou ali, Sim. Sua tia te chamou para trabalhar já com 12 anos, então acho que a sua família já é uma família mais de empreendedores, né, pelo que eu tô vendo aqui, até tipo seu sogro, né, o seu noivo também já entrou aí. E que legal, né, essa base de, tipo, não te ver só como uma menininha, não querer que, tipo assim, você só aprenda as coisas de casa, tipo, não, vamos trabalhar. E aí, na parte da sua tia também, que ela comentou nos bastidores, né, mas eu já vou falar aqui, onde a sua tia falou assim, não, você tem capacidade, sim. De criar, tipo, de ser a Nai Prints, né? De expandir, de crescer, né? Tipo assim, e veio de uma mulher, né? A sua tia te deu voz falando que você tem um valor, né? Então eu acho isso magnífico, assim, né? E é isso que a Voz do Valor quer trazer aqui. A gente estava conversando com a Nai, né, sobre nossos projetos futuros aí, agregar mais mulheres, né, que têm essa vontade de construir algo, ou até de trabalhar para alguém, mas que tem essa vontade, né, de crescer, de não ser só a dona de casa, né, de ter outras coisas, enfim, né, tô dando uns spoilers aqui, mas em breve vem aí eventos, vem projetos aí que a gente vai agregar essas mulheres que não conseguem, né, mas que têm muita vontade de fazer algo, empreender. Acho que fica uma dica também, né, acho que um convite para mulheres que a gente está vendo que em todo podcast a gente fala muito sobre finanças, então alguma mulher empreendedora que trabalha com isso, então fica um convite aí para nos procurar, para poder aqui fazer um podcast com a gente, tá? Para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto tão falado, né? Tem alguns cursos também, acho que é bom também dar dicas, né, para quem está empreendendo no Sebrae, são cursos gratuitos, então entra lá, pesquisa sobre finanças, mas também nos acompanhe você, mulher, que é da área de finanças, então chama a gente para poder participar. E, vamos lá, tem mais. Hoje, o que você acredita que a Nai Prints entrega além de um produto personalizado? Qual é a sua proposta? Ai, nossa, gente, isso pra mim é muito legal. A Nai Prints, ela não só entrega um produto personalizado para você, ela entrega um produto que, quando eu tô fazendo aquele produto, eu já tô abençoando ele. Porque você tá me abençoando. Então, eu estou ali te abençoando através desse produto. Então, a todo momento que eu tô ali estampando, eu tô agradecendo a Deus e falando a Deus assim, Deus, muito obrigada, que esse cliente possa ser próspero, que ele possa ser abençoado lá fora, porque da mesma forma que ele está me abençoando aqui dentro, então que ele possa ser abençoado lá fora. Então, a Nai Prints, ela não vai te entregar só uma canequinha, ela vai te entregar uma caneca personalizada, feita com muito amor, carinho e abençoada, porque eu creio que através daquele produto, ela vai pegar e vai falar, meu, que maravilhoso, vai indicar para outras pessoas, as pessoas vão vir através de mim. Sim. Então, a gente, além de entregar, né, ali o nosso trabalho profissional, tem muita coisa por trás, né, que a gente está ali abençoando e acreditando que ele vai pegar aquele produto e vai indicar para outras pessoas. Sim. E o presente personalizado, né, ele é muito algo que único, né, eterniza. eu acho que é algo Sim. que eterniza. E você dá um presente personalizado para alguém, a pessoa fala assim, nossa, ela pensou em mim, né? Sim, sim. Né?
eu gosto particularmente de dar também presentes, onde eu penso assim, em cada, tipo assim, nossa, a pessoa, ela pediu isso, mas eu acho que se eu dar isso daqui personalizado, ela vai a se carinha dela, E né? isso é algo que eternizamente a pessoa vai ter aquilo ali pra sempre, né? Tem gente que nem usa, tem gente que deixa de enfeite, porque fala assim, meu, tá tão perfeito, tá tão lindo que eu não vou usar, vou deixar ali de enfeite. Aí tem outra. Você comentou que está sempre buscando melhorar. O que tem feito hoje para evoluir como mulher, empreendedora e profissional? Isso, muito bom. Bom, uma das partes são essas daqui, né? Eu falei assim, eu preciso expandir o meu negócio. E quando eu vi meu Deus, esqueci o nome dela. Natália. A Natália. A Natália participando lá, bem legal. Eu entrei para assistir, eu fiquei lá assistindo. Eu falei assim, nossa, isso já é uma ideia, né? Para mim poder ir expandindo. E aí eu falei assim, vou chamar as meninas para poder participar, porque eu achei esse projeto incrível. E já aproveitando aqui, eu já digo para minhas amigas empreendedoras, para vocês fazerem parte disso, para vocês expandir o negócio de vocês, né? As meninas aqui são maravilhosas. E também estou procurando melhorias assim de cursos, né? Quero me profissionalizar melhor ainda nas plataformas, porque a gente sabe também que além da loja, o e-commerce ele tem ajudado muito. Sim. O e-commerce, eu falo para vocês que ele estava sendo a minha renda, tipo assim, 90%. Estava sendo 90%. Mas agora, né, depois de passar essa virada de ano, eu já tenho cursos para fazer e me especializar mais para poder voltar com tudo. Isso é muito bom, perfeito. Teve algum momento que pensou em desistir e o que te fez continuar? Sim. Eu falo que, gente, sempre foi Deus na minha vida. Teve uma época assim que eu não queria mais. Não queria mais. Já teve muitas vezes de eu sentar, chorar e falar, não vou mais. Não vou mais. Teve uma vez que eu estava na loja, ainda era na loja da minha tia. Eu tava, tipo, ali tudo dando errado, né? Porque às vezes quando vem pra acontecer as coisas, vem tudo de uma vez. Sim. Eu era pequena, eu trabalhava demais. E aí eu sentei no colo da minha mãe assim, comecei a chorar. Falei, não vou mais. Minha mãe, você vai? Eu falei, não vou mais. Eu falei, eu não pego mais essas máquinas, não vou mais. E eu chorando de soluçar. E eu falei, não vou mais. Mas aí eu fui lá e continuei, né? E agora, atualmente, quando eu vim trabalhar em casa, né? Teve uma época que eu falei assim, não vou mais. Foi uma época que deu bastante uma caída. Todo empreendedor passa por isso, né? E infelizmente a gente acaba fazendo dívidas, enfim. Eu falo, meu Deus, onde eu vou arrumar esse dinheiro, meu Deus. Isso até é algo aqui que eu vou contar, né, que foi muito de Deus, porque eu tava tomando banho, eu dobrei os meus joelhos no banho e falei assim, Deus, eu não aguento mais. Se for pra me desistir, o Senhor me responde. Não precisa me responder hoje, amanhã, depois, mas por favor, me responde se é pra me continuar ou não. E eu comecei a entregar currículo. Uma loja do centro me chamou pra fazer uma entrevista. E aí eu falei assim, meu Deus, agora vamos. Será que é o sinal? Foi numa terça-feira. E aí eu falei, tá, marquei lá a entrevista, falei, eu vou, era uma loja de personalizados também, porque é no meu segmento. E aí falei, eu vou. Quando foi na terça-feira, uma amiga, que a gente já estava bem afastada, me mandou mensagem que a empresa precisava de uns produtos. Aí eu falei, não, amiga, tá bom. A gente começou a conversar ali, e quando ela me falou a quantidade que ela precisa, eu fiquei assim, ó, meu Deus, calma, deixa eu respirar. E aí, quando eu fui me dar conta, assim, do valor, e eles falaram assim, tá, a gente precisa, mas você consegue entregar para tal dia? Aí eu, sim. Gente, eu tinha uma semana para entregar 1000 mousepad e 1000 copos. Era 1000 copos? Acho que era 1000 copos. Eu só sei que, assim, eu tava literalmente aqui. Eu fiz assim, ó. Gente, de verdade, Deus me respondeu assim, filha, calma, confia em mim. Então eu falo que tudo que eu vou fazer agora, eu sempre apresento para Deus primeiro, porque Ele é o melhor, né? Ele sabe exatamente o que você fazer. E eu nunca na minha vida imaginava que eu ia pegar um pedido de mais de 12 mil reais.
Gente, eu tava, tipo assim, precisando de um valor. E Deus falou, calma, calma. E aí eu agradeço muito essa empresa. Até hoje eles são meus clientes, né? E é bem legal, eu sempre procuro melhorar. E que nem a menina falou, eles são umas pessoas que eles gostam de ver coisa bem personalizadinha. Eles podem ir em outros lugares. Eles tiveram a oportunidade de fazer em outros lugares. Mas eu falei assim, posso mostrar o meu trabalho antes? E aí eu fui lá, corri, fiz um mousepad, fiz um copo, mandei pra eles. Aí eles falaram, Mayara, mas eu vou fechar com você. Aí eu falei, meu Deus. E então, a partir daquele momento, eu falei assim, agora é pra prosseguir mesmo. E aproveitando já, colocando um gancho aqui, então, o que você acredita que faz o seu trabalho se destacar em um mercado tão cheio de opções? Gente, meu carinho, meu carisma. Eu sou uma menina muito educada. Eu sei receber as pessoas, dependente de qual seja a pessoa. Ela chegou pra mim e falou, né, você consegue fazer tal coisa pra mim? Sim. Já aconteceu, né, de pessoas chegarem em mim e falar assim, né, eu preciso de tal coisa. Não vem ao caso aqui, né? Mas ela falou assim, porque eu mandei para uma outra pessoa e a pessoa falou que não pode fazer. São coisas de outra religião. E ali no primeiro momento, quando ela me mandou, eu falei, eu faço sim. Ela falou assim, meu Deus, sério? Ela ficou completamente feliz porque eu falei que eu ia fazer pra ela. Porque, infelizmente, a gente está vivendo em um mundo que as pessoas têm preconceito. Sim. As pessoas têm muito preconceito e eu falo que eu nunca tive isso. Eu sou uma pessoa muito carinhosa, carismática, sou uma menina sorridente. Tanto é que tem pessoas que, quando era da época da loja da minha tia, era o contador dela. Toda vez que ele chegava, ele, oi menina sorridente, menina do sorriso, porque eu sempre estava ali sorrindo, eu atendo bem as pessoas, eu gosto de acolher e gosto de saber a necessidade do cliente. Primeiro eu quero saber a sua necessidade, principalmente agora que eu estou nesse ramo, né, do autismo. Já fiz curso, inclusive, também, já participei de curso do autismo, porque a minha loja da Shopee, ela é voltada só para isso. Ela é voltada só para o autismo, né? Coisa que eu não comentei aqui ainda. Nossa, mas aproveitando a deixa, né? E eu já atendi muitos paizinhos que não só precisa ali de um produto personalizado, mas precisa ser ouvido. E precisa saber a necessidade. Já aconteceu assim, mas meu filho, ele não quer usar o crachá porque na escola os amiguinhos ficam falando. Tá, mãezinha, vamos lá. Ele gosta de algum desenho? Ele gosta. Então vamos fazer esse crachá personalizado com desenho. A gente coloca lá a identificação dele, tudo certinho, bonitinho. Mas a gente coloca aquele desenho que ele vai gostar. Então, é saber a necessidade do cliente. Isso que vai te destacar. Porque realmente é muito expandido, Muito grande, qualquer né? lugar tem. Mas Mas é o diferencial, né? Eu acho que a você gente já que vai falou fazer isso, né? Em essa algum... A gente diferencial. finaliza o nosso primeiro podcast. O da Que foi Carol, sobre- né? A Carol, mãe ela é atípica. advogada, né? E ela é uma mãe atípica também. A gente falou muito sobre autismo. E foi uma das coisas que eu falei que é trabalhar humanizado, né? Que tá faltando muito. Apesar do e-commerce ser grande, é o que vai gerar renda. E eu acho que basicamente todo mundo. São poucas as profissões que vão ser ali o presencial, né? Mas eu falei para ela que falta humanidade quando você vai fechar um trabalho com alguém, aquele robotizado, né? Sim. Oi, tudo bem? Seu nome, CPF, quantidade, Quero conversar com alguém. né? Sim. E é muito legal. Vai ser atendida. Muito legal como as Sim. conversas estão, né, se identificando. E é bom ouvir isso, né? Que tem pessoas que querem trabalhar humanizado, gente, ainda. Então, eu acho que o legal também, né? Procurar também pessoas, você contratar serviço de pessoas que ainda têm esse afeto, né? Sim. Com o outro ser humano, né? É o que a gente precisa, é o que a gente está precisando, Inclusive, né? a minha vontade, assim, é de fazer algo, assim, para explicar mais sobre o autismo, porque é uma coisa que está muito expandida, né? Mas ainda tem muita gente que acha que é só um autismo. Mas não é. Eu atendo muitas mãezinhas, principalmente assim no bairro, eu conheci muitas, e eu vejo quanto elas têm necessidade de serem ouvidas.
Sim. E às vezes eu falo pra Deus, né? Todos os dias que eu abro a minha loja, que eu coloco o pé, eu falo, Deus, que eu seja um canal de bênção para alguém aqui. Se o Senhor quiser me usar para falar com alguém, eu estou aqui. Pode me usar, eu fico aqui. Teve um paizinho que chegou lá, nós ficou 2 horas lá sentados, né? E ele tem um filho autista de 7 anos, mas você percebe que eles têm necessidade de serem ouvidos, né? Porque não é fácil. As pessoas falam assim, ai meu Deus, tudo é autismo agora. Não, gente, não é. Não fala isso, porque não é só autismo, a gente não deve romantizar. A gente deve ajudar a acolher e entender a necessidade do que eles precisam. Então, antes de falar, ai, tudo é isso, não. Tenta entender. Na internet explica muita coisa. Então, a gente precisa sempre estar ali atento, Sim. sabendo exatamente o que está se passando, o que precisa, para poder ajudar e acolher. E como você se vê daqui a alguns anos? Eu vejo uma mulher muito empoderada, com mais lojas, o meu carro, com certeza, né? Não quero mais pagar aluguel. Eu me vejo assim, próspera, muito abençoada, abençoando outras pessoas, participando de muitos projetos, porque é algo que me chama muito. Eu amo fazer projetos, principalmente de final de ano, todo ano, sozinha ou com ajuda, né? Se tiver ajuda melhor ainda, mas eu faço cestas básicas, Páscoa, eu faço coisas para poder dar, então tipo assim, eu sou assim, e eu quero que Deus me abençoe mais, porque eu falo, quanto mais Deus me abençoar, mais eu vou abençoar outras vidas. E a última, que é o quê? Se você pudesse falar diretamente com mulheres que sonham em empreender, mas que têm medo, o que você diria? Que tem medo, né? Tem medo. Mulher, não tenha medo. Vai ser difícil? Vai. No começo, tudo é difícil. Mas se a gente deixar o medo dominar a gente vai paralisar. Se eu deixasse o medo tomar conta de mim, ele ia me paralisar. Vamos supor, eu vim participar do podcast. E as minhas colegas até falaram assim, você não tem vergonha não? Você não tá com medo? Por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter vergonha? Não deixa o medo te paralisar, porque infelizmente o medo ele paralisa a gente. Então tira ele pra fora e fala, medo, fica aí, ó. Você vai ficar vendo eu crescer, vai ficar vendo eu batalhar e você vai cair, ó. Exatamente. Deixar a voz, isso mesmo, deixa a sua voz. Comece, se você tem isso aqui para começar, comece. Se você tem isso aqui também para começar, começa do baixo, vamos escolher também. Falar, quero começar de tal jeito. Senão nunca começa. Se a gente Você nunca vai idealizando perfeito. Eu falo, eu falo que quando eu fui abrir a loja agora, eu tive medo. Porque a gente fica assim, meu Deus, será que eu vou ter cliente? Será que eu vou vender? Será que as pessoas vão entrar? Será que as pessoas vão entrar na minha loja? Todo dia a gente passa isso na nossa cabeça. Quem empreende é assim. Mas, gente, sério, só começa. Porque depois é só sucesso. Quando você vê ali, você conquistando as suas coisinhas, nada mais te para. Amém. Vem muito cliente pra ela daqui. Vai com vários personalizados. Ainda dá tempo, né? Personalizados aí de Natal. Nós vamos ser clientes dela, inclusive. Certeza. Nai, muito obrigada. Foi um papo maravilhoso. Acho que a gente vamos continuar conversando. Quero muito conversar, principalmente sobre esses projetos solidários. Aí a gente também quer fazer parte, com certeza. E para finalizar aqui, deixa uma mensagem aí para as mulheres. É uma frase que eu vim com ela desde quando, né, eu tive que fechar a loja novamente para trabalhar em casa, que é: só vive o propósito quem suporta o processo. Então a gente precisa suportar muito para a gente viver o... Eu fiquei certo? Falou. Será que eu inverti a frase? Então a gente realmente só vive o propósito se suportar o processo, porque o processo, ele é dolorido, mas a vitória lá na frente ela é bem maior. É verdade. Muito obrigada. Obrigada eu, menina. E um beijão a todos. Até a próxima. Até a próxima. Ai, foi muito legal. Gente, amei.